Bem-vindo ao primeiro Erce Code, esse que é um podcast entre aspas, mas será um programa onde nós vamos desvendar muitos códigos com convidados essenciais e especiais. E hoje, não diferente, não poderia começar de outra forma senão com a minha digníssima esposa, Vanessa Erce. Pode falar, Vanessa. Oi, tudo bem? Como é que estão? Que bênção poder participar desse projeto. Me sinto honrada de estar aqui no primeiro episódio, né? E creio que será o começo de grandes coisas. Sem dúvida nenhuma. E isso aqui vai ser algo para agregar muito nas nossas vidas e na sua vida também. Então não perca, semanalmente nós estaremos aqui lançando programas Erce Code. Então, vamos lá. E Vanessa Erce, quantos anos você tem? Se apresente. Bom, meu nome é Vanessa, né? Hoje em dia sou Hércico, porque eu casei com ele, mas meu nome é Vanessa do Vale Mendonça Hércico, o nome comprido, né? Porque eu não quis tirar nenhum. Então eu só agreguei o Hércico, mas acabo me apresentando como Vanessa Hércico, né? Só para constar que eu nunca obriguei, nunca quis nada Depois desse a gente sentido. conversa no off, aí eu conto pra vocês, é brincadeira. Não, mas foi você que Sim, escolheu, não, né? fui eu que escolhi, né? Além de achar o nome bonito, né? Mas eu sinto que eu entrei numa mesma visão, numa mesma missão. Então, por isso que eu decidi adotar o sobrenome do Albino, né? E como você perguntou, então eu tenho 31 anos, né? Para quem não sabe, eu nasci no Pará, ou seja, longe pra caramba daqui, né? É. E, bom, estamos juntos há quase 14 anos já, né? É verdade. 11 anos já de casado. 11 anos de casados. Os filhos estão vindo ainda, né? Deus está mandando. E temos 2 cadelinhas. É verdade. É isso. Ah, maravilha. Bom, então vamos lá. Esse é um programa e eu quero fazer algumas perguntas. Ai, meu E eu Deus. quero começar com uma pergunta aqui. Senhor, me ajuda. Quem é o Albino longe dos palcos? Uau. O que quase ninguém conhece. Que pergunta, hein? Bom, o Albino que vocês conhecem, ele, na verdade, ele é o mesmo dentro de casa. Ele não muda, ele é essa pessoa que vocês veem ele aqui, uma pessoa correta, uma pessoa que tem um caráter muito correto, muito alinhado com os princípios, né? E eu acho que uma das maiores qualidades dele, ele realmente tem a Deus em primeiro lugar da vida dele. Então isso faz toda a diferença, tanto nos palcos e fora dos palcos, né? Então, esse homem que vocês veem aqui, na verdade, dentro de casa, ele é um homem melhor ainda, mais honrado ainda, mais respeitoso ainda, né? Mais homem de Deus ainda. Então, assim, eu não tenho palavras para descrever. Legal. Acho que eu vou ter que pagar uma casquinha para alguém aqui. Quando você entendeu que o meu chamado ia além de profissão? Uau, que pergunta, né? Quando eu te conheci, eu sempre soube que você era diferente, né? Que a sua mentalidade era diferente, o seu caráter também, né? Desde a primeira vez que a gente conversou lá atrás, foi algo que me encantou em você. Foi porque você era imprevisível, essa é a palavra. Então, assim, a gente conversava... E quem tá sempre com a gente conhece a famosa pergunta, né? O que você vai fazer amanhã? Exatamente, exatamente. Se você quer saber disso, vai ter que acompanhar mais programas para descobrir o que significa isso. Exatamente. Então, quando eu comecei a conversar com você, porque assim, quando a gente é jovem, a gente é adolescente, a gente tem aqueles papinhos, né, de paquera, então a gente já imagina o que o outro vai responder. Mas com o Albino não, ele sempre respondia coisas que não estavam no roteiro, vamos dizer. E isso me encantava, entendeu? Porque ele é um homem diferente, ele pensa diferente. Então, desde
quando eu te conheci, você já era assim, na parte profissional, certo? Mas eu sei também que dentro de você, no seu coração, ardia algo muito forte, muito grande. Pelo seu chamado, pelo seu propósito. E eu lembro que você sempre falava que quantas palavras você tinha recebido quando criança e o quanto você tinha o desejo de cumprir o chamado do Senhor na sua vida. Eu lembro que sempre quando você tocava um louvor, você se emocionava. E isso é muito bonito, porque o Albino, só para vocês saberem, ele não é um homem que chora por nada. Pode acontecer qualquer coisa, ele não chora, né? Pode ser a notícia mais triste, ele não chora. Mas na presença de Deus, ele chora. E isso eu acho muito bonito, né? Mas respondendo ao seu chamado, respondendo a sua pergunta, qual que era mesmo? Me relembra. Eu dei um branco. É que nós mulheres, né, gostamos de falar um pouco. Quando você entendeu que o meu chamado ia além da profissão, ia além do trabalho, além do profissional? Quando eu entendi, olha, quando os frutos, eles não eram só físicos, mas eles eram espirituais também. Caramba. Na vida das pessoas. Então, assim, nessa caminhada a gente viu transformação em muita gente, né? Mas a transformação física é legal, porque é algo que você vê tangível, né? Mas a espiritual é algo que para mim não tem preço. Então, eu acho que foi a partir desse momento, dos frutos espirituais. Uau, que legal. É muito bom saber disso, não é todo dia que a gente bate esse papo, né? Verdade. Mas, isso que a gente conversa bastante, tá? Todo dia a gente trabalha junto, a gente passeia junto, a gente viaja junto, tudo a gente faz praticamente tudo junto, mas nem sempre a gente tem essas perguntas, né, desafiadoras. Tão né? Incisivas, né? Verdade. É verdade. E falando em perguntas, né, qual foi o preço mais alto de caminhar comigo? Uau! Todas as perguntas eu tô falando uau. Eu tô te espremendo hoje aqui, né? Meu Deus. O preço mais alto de caminhar com você? Olha, eu acho que o preço mais alto é deixar a Vanessa que mora aqui dentro tomar conta. Porque nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então tem coisas que a gente acaba trazendo, uma bagagem, né? Uma mochila, né? Conosco. Então, tentar deixar isso para trás. Isso para mim é o que mais tem sido difícil, porque, queira ou não, acontecem algumas coisas na nossa vida que geram cicatrizes, algumas mais rasas, outras mais profundas. Então, você estando num relacionamento, não só um relacionamento onde há uma sociedade profissional, mas também uma sociedade espiritual, né? Não sei se seria uma sociedade, né? Seria. Mas isso implica em você deixar essas cicatrizes, por mais que doam, não interferir no seu relacionamento, né? Então, acho que o preço mais difícil que eu pago não é nem por você, mas é porque você é um homem tão bom, você é um homem tão, sabe, tão, como diriam os paraguaios, espetacular. Espetacular. Você é um homem tão bom que para eu andar do seu lado é muito esforço. Você entende o que eu quero te dizer? Não que eu não esteja no seu nível, mas a sua bondade é tamanha, o seu coração é tão grande que essas cicatrizes que eu carrego ainda, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Tremendo. E isso é inspirador, né? Mesmo para mim, a gente estando lado a lado, poder ouvir isso. Sim. Porque algumas vezes a gente vai fazendo, né, aquilo que está dentro do nosso coração, a gente vai fazendo aquilo que está na nossa mente, nos nossos planos,
Porque algumas coisas, não vou dizer que vira rotina ou corriqueiro, mas algumas coisas a gente simplesmente vai fazendo. Sim, Né? é Então, verdade. quando tem uma percepção Sim. dessas, assim, é muito bacana, para falar a verdade, de ouvir, né? Poder Sim, compartilhar de alguma forma, assim. com certeza. Então, e também quero saber se algum momento você percebeu que eu poderia me perder, mesmo dando certo, mesmo com as coisas dando certo, que eu poderia me perder? Você poderia se perder em que sentido, você diz? Sentido amplo, sentido geral, se me perder talvez nos meus caminhos, meu propósito, meu objetivo, meus valores, se você percebeu se de alguma maneira eu poderia me perder, assim como um pai quando vê um filho andando em más companhias, teme do filho se perder, Entendi. ou algum negócio dando certo e o empresário, o empreendedor, ele está ali, ele pode às vezes deixar a família de lado, no sentido que se você Entendi. se você houve alguma percepção nesse sentido, ou você acredita que não, eu sempre fui convicto de algumas coisas, mas eu quero fazer uma pergunta genuína que você responda de Certo. forma genuína, não quero Está te bem. induzir a nada. Olha, nesses 14 anos que nós estamos juntos, né? Por mais que nós sejamos novos, né, jovens, nós já passamos por muita coisa, né? Sim. E eu acredito que a ocasião que mais foi algo mais expressivo assim nas nossas vidas foi a nossa quebra financeira. E ali realmente você poderia ter se perdido, né? Até porque envolvia muita questão emocional, né? E muitas vezes o que acontece? Pessoas que elas não estão convictas daquilo que elas acreditam ou dos princípios que elas seguem, quando há questões emocionais, o emocional ele pode fazer com que você duvide da sua convicção ou fazer com que você trilhe outro caminho, né? Então, justamente porque o emocional ele também comanda muito das nossas vidas, né? Então, se você não estiver convicto daquilo que você acredita, é muito fácil se desviar, né? Então, ali na quebra financeira eu pude ver realmente o quanto você era convicto não só aos princípios, mas a coisa certa a se fazer, né? E eu lembro muito bem que eu chorava muito, chorava e eu falava pra você assim, eu falava, amor, a gente nunca mais vai se recuperar, a gente nunca mais vai viver o que a gente já viveu. E assim, é muito fácil falar hoje, né? Mas no dia as contas estavam zeradas, a gente não tinha dinheiro, muita coisa acontecendo, não só financeira, mas emocional. E ele chegou e falou assim pra mim: disso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a gente vai se recuperar. E a gente não só vai viver o que a gente já viveu, mas muito além do que a gente já viveu, né? Então, assim, essa convicção que o Albino ele tem, né? Nessa ocasião, nós estávamos quebrados, mas nós não éramos quebrados. Então, ele sempre teve essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade de vencedor. É essa palavra que eu atribuo a ele, né? Então, eu tive que correr muito para poder estar mais alinhada, né, com essa mentalidade. Até porque o Albino ele é movido por recompensas e eu sou movida pelo medo. Então, são extremos, né? E se a gente não encontra um equilíbrio, é muito difícil você lidar com isso, né? Então, só um exemplo, vamos dizer assim, se alguém chega para o Albino e fala assim, Albino, se você fizer tal coisa, você vai ganhar R$1.000. Alguma coisa, né? Aí o Albino, para ele, é a motivação dele. Se alguém falar para mim, Vanessa, se você fizer tal coisa, você não vai perder R$1.000. Entendeu? Então, assim, nossas mentes funcionam de forma diferente. Mas
quando se tem um alinhamento, né, uma visão, se torna tudo mais fácil. Né? Com certeza. E você estava falando sobre a visão de vencedor, né? Sim. Hoje mesmo, aqui, antes da gente começar a gravação desse primeiro episódio, nós estávamos falando que primeiro a gente, não vou lembrar a sequência certinho, mas primeiro a gente faz, depois a gente se torna aquilo que a gente já é. Porque esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando aqui, mas ele já está pronto na minha mente faz muito tempo. Então a gente está trabalhando nisso e hoje a gente nada mais está materializando, realizando aquilo que já existe, ou seja, nós já somos assim, então a gente está se tornando agora aquilo que a gente já é. Sim, legal. Provérbios 23:7 ele fala assim como você é na sua mente, você é verdadeiramente. Então eu tomo posse, eu compartilho essa palavra justamente por isso, não simplesmente uma visão de vencedor, mas uma visão e uma ação e também saber exatamente onde você quer chegar. Uau. Esses pontos eu creio que poderia me autodefinir, né, nessa Com questão, certeza, como você está falando, com certeza. Né, sobre o se perder ou não se perder. Sim. Eu acabei comentando isso baseado naquilo que você estava falando sobre a gente, né, nos momentos de pressão. Verdade. E falando em pressão, né, o que na sua visão, na sua experiência, senhora Ércico, sustenta um casamento quando a pressão cresce? Isso é algo que eu posso falar com autoridade, porque não é fácil você atingir um nível não só financeiro, mas o nível de influência, né, que o Obino tem. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, o que sustenta é Jesus. Não tem outra. Porque há uma passagem bíblica, né, que fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Sim, verdade. Então, quando há pressão, ou seja, quando é só um, é mais difícil. Quando é 2, é um pouquinho menos, pouco né? mais forte, pouco mais forte, mas quando há 3 dobras, aí realmente é muito mais difícil, né? Então, eu acredito que Jesus é a base, né? E claro que todos os princípios que caminham junto, né? A palavra de Deus são base para um casamento, né? Podemos falar horas sobre isso, mas simplificando é isso. Que conversa ou qual conversa difícil mudou ou moldou quem eu sou hoje? Quem o Albino Ércico é hoje? Quem você é hoje? Comigo ou com qualquer outra pessoa? No geral, tá? O que vier na sua mente aqui? Alguma conversa difícil mudou ou moldou, ou qual conversa difícil mudou ou moldou, né, quem eu sou hoje? Como marido, como empresário? Essa é uma pergunta interessante, porque você não precisa de conversas difíceis para ser moldado. Essa é uma característica sua. Sim. Porque você é um cara observador, você antes de acontecer, você já prevê muita coisa, né? Então, acredito que conversa difícil não teve, né? Eu sei que você também aprende muito com os exemplos, né? Você é um ótimo observador, você é muito atencioso. Então, uma das conversas, mas eu acredito que não tenha sido difíceis, que eu lembro, né? Eu acho que o seu pai, né? Seu pai foi um grande exemplo para você em muitas coisas e a frase que ele deixou para você, eu acho que acabou moldando muito a sua vida, quem você é e o que você deseja ser, né? Que é a famosa frase, quer falar? Com certeza, não. Quero aproveitar e honrar meu pai aqui. A maior herança que eu poderia dizer que ele me deixou é melhor arriscar sucessos gloriosos e falhar
do que se juntar à enorme fila daqueles que nada tentaram e nada fizeram, nada realizaram. É muito forte essa Essa frase. foi uma grande herança. Meu pai era Sim. conhecido como Sr. Silva, né? Seu Silva, mas o nome dele era Adão Hércico da Silva. E quero honrar ele, já que você tocou nesse Claro, com assunto, certeza. honrar ele aqui nesse primeiro episódio de Hércico Code. E sem dúvida. Na verdade, ele era o Sr. Hércico Ele também, era o né? Sr. Hércico, na verdade. Nós somos os Hérciquinhos. Eu sou o Hércico Júnior, sou o Hérciquinho. Sim. E eu nem sabia que isso era uma herança. Eu vim Uau. saber disso muitos anos depois. Uau. E essa é uma característica muito interessante, porque existem muitas heranças. Existem heranças financeiras, existem heranças de dívidas, existem heranças genéticas, existem heranças epigenéticas, existem heranças de conselhos, de sabedoria. E essa foi uma herança de conselho e sabedoria que meu pai deixou para mim. E um detalhe que eu não sabia que ele tinha deixado. Eu lembro perfeitamente onde eu estava, dentro do carro, a gente estava perto de um semáforo, e ele me falou essa frase, e foi a única vez que ele me falou, mas eu lembro até hoje. Porém, eu só lembrei ou relembrei dessa frase depois da nossa quebra e recuperação. Por quê? Uau. Porque para a recuperação, a gente precisou arriscar bastante. Arriscar muito. Realmente. Então, se fosse por mim, não, a gente... Talvez não seríamos quebrados hoje, mas seria mais devagar. Mas o Albino, ele tem essa visão de fazer, de correr atrás e de arriscar. E ele falava, não, vai dar tudo certo. E eu falava, não vai dar não. E ele falava, vai dar sim. Então, realmente essa frase, ela define muito você e eu acredito que ela moldou quem você é hoje, né? Uau. Então, como depois da nossa quebra ou durante a quebra, eu tive gastrite, esofagite, úlcera de níveis elevados. A gente foi fazer um exame, o médico ficou preocupadíssimo, ele falou assim, rapaz, eu preciso fazer uma biópsia em você urgente. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu não quero te desanimar, mas isso aqui, toda vez que eu vi isso aqui, o estado é grave já, para não dizer terminal, né? Que ele falou assim, terminal assim já avançado. Sim. E eu falei, rapaz, não é isso não, isso aqui é estresse. Ele falou, não, o doutor já cabeça branca ali, falou, não, mas eu nunca vi isso, vamos fazer só por garantia, então, né? Não, daí você lembra que ele até me chamou? Mas isso aí foi depois. Foi depois? No retorno. Foi. E é isso aí que eu ia falar. Fiz o exame, de volta, a hora que uns dias depois fez, ele pediu urgência, poucos dias depois, voltou o exame e ele falou o seguinte, ele falou, eu nunca vi alguém com a sua idade, muito menos... Com o seu porte físico. Ele falou assim, muito menos sem ter a doença, sem estar no estado terminal, assim, com esse nível, né, essa característica, esse nível de desgaste, de ferida no estômago e tal. Eu falei, rapaz, quando eu falei pra você que eu tava num nível altíssimo de estresse, eu não tava brincando. E então ele começou a fazer umas perguntas pra Vanessa, pra você, né, Vanessa? Foi mesmo. Ele falou que a esposa não mente. E ele falou, eu vou fazer umas perguntas pra tua esposa, porque a esposa não mente. E aí ele começou a fazer as perguntas pra Vanessa, e ela respondeu praticamente o que eu respondi, né? Sim, sim. E ele falou, nossa, primeira vez que eu vejo um caso como o teu, e a primeira vez que eu vejo a esposa falando a mesma coisa que o marido. Isso é verdade. Porque geralmente o cara fala uma coisa e a esposa fala outra coisa. Verdade. Então, é porque tem muita gente que não se cuida, né? Mas o meu ponto nessa história é o seguinte, essa é a razão pela qual eu quis começar o Hércico Code com a minha esposa aqui, porque ela tá por dentro, nos bastidores, e ela sabe de coisas, e é uma garota, né? Uma moça, uma senhora, uma jovem senhora. Uma jovem senhora. Muito franca naquilo que diz, né? Então, sim. Não houve combinados nem nada aqui, né? Eu tô sentindo que eu vou ter que pagar uma casquinha para ela ali, né? Depois de tanta sushi, Pode ser. Caramba.
depois de tantos bons comentários. Nosso cameraman, Luiz, aqui já pagou uma casquinha. Hoje a gente já ganhou uma casquinha aqui, né? Uma salva de palmas pro Luiz, viu, que tá aqui com a gente. Legal, tá aqui acompanhando a gente por todos os outros programas aqui. E já praticamente indo aqui pro final do nosso bate-papo, do nosso Ersi Code, qual código de vida você deixaria para quem nos está assistindo, está nos vendo agora aqui, ou nos ouvindo aqui? Bom, tem uma frase que você fala que eu gosto muito. É engraçado, né? Porque quando a gente... Muitas das pessoas têm referências de homens que têm grande referência, né? Então, para mim, esse homem é o Albino, então eu sempre falo as frases dele. Mas tem uma frase que ele fala que, para mim, faz muito sentido e é o que tem moldado a minha vida, né? Que é a seguinte frase: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, muitas vezes, existem pessoas que estão paralisadas e aprisionadas em coisas que já aconteceram, né? E elas deixam isso refletir e respingar na vida atual delas, né? Então, eu acredito que a pessoa ela precisa tomar uma decisão de que aquilo ficou para trás e o que vem, né, no futuro pode ser diferente. A pessoa ela tem essa decisão. Talvez a dor não saia por completo, mas, né, posso dizer com autoridade que se você convidar Jesus, se você convidar ao Senhor, né, eu sei que esse não é um podcast espiritual, mas não tem como a gente não falar de Jesus, como a gente não falar de Deus, porque Ele convive com a gente, né? Diariamente, no nosso lar, nas nossas coisas. E eu falo para você, convide a Jesus, convide ao Senhor para curar suas feridas. Porque eu tenho certeza que se você se permitir ser curada e tomar uma decisão de deixar o que passou para trás e olhar para frente, a sua vida será diferente. Não só a sua vida, mas aqueles que te rodeiam. E eu tenho certeza que você será mais feliz e fará outros felizes também. Sem dúvida nenhuma. E só complementando isso, e aqui para encerrar já, o que ela falou faz muito sentido e toda vez que você vê uma pessoa quebrada, todos podem quebrar, mas nem todos precisam permanecer quebrados. Todos podem cair, mas nem todos precisam permanecer caídos no chão. Você pode até ser abatido, mas você não precisa permanecer abatido. E toda vez que você vê alguém quebrado, abatido ou caído, isso não é ruim. Mas quando você vê alguém que permanece abatido, quebrado ou caído, pode ter certeza que motiva a razão de ele não ter sido abatido, mas de permanecer abatido, é pelo orgulho. Porque o orgulho precede a queda, o orgulho precede a ruína. Então, quando você não perdoa, você tem uma quedinha pela queda. Então, o perdoar é o que vai te dar a força para se levantar. Mas para eu perdoar, eu vou precisar me humilhar. Alguns escritos milenares dizem que muita gente confunde, aqueles que forem humilhados serão exaltados. Na verdade, não é isso que está escrito. Isso aí algumas pessoas pensam dessa forma para se conformar com terem sido humilhados. Exato. Mas na verdade o que está escrito é o seguinte: aquele que se humilhar será exaltado. Então quando você se humilha e você perdoa, na verdade você não está liberando a pessoa, porque quando você não perdoa é porque você quer causar dano naquela pessoa. Só que é uma diferença que você quer causar dano na pessoa você tomando veneno. Então quando você perdoa, você deixa de tomar o veneno e você libera a pessoa e se libera, porque aí você vai ser projetado para frente, para cima, para crescer. Esse é o primeiro episódio. Se você tem curiosidade e quer fazer mais algumas perguntas, tanto para ele quanto para mim, escreve nos comentários que
vamos fazer um outro mais pra frente com os comentários de vocês. Eu fiz muitas perguntas para você, mas agora de bônus, para a gente encerrar o programa, eu quero te dar esse bônus para que você faça uma pergunta para mim. Você tem uma pergunta-chave, uma pergunta de ouro aí para liberar algum código? Vamos lá, eu quero saber, na verdade, uma curiosidade, né? Já que você perguntou tanta coisa de você, eu também quero saber. Bom, Qual é a maior diferença entre a Vanessa de 18 anos e a Vanessa de 31 anos? ter conhecido Albino Erskine. Não, porque com 18 eu já te conhecia. Bom, droga, não deu certo. A maior diferença, eu acredito que seja o aprendizado. Porque existem coisas da Vanessa, de 18 anos, que você ainda preserva. Né? Algumas coisas de menina, algumas coisas de carinho, e algumas coisas cabeça dura, mas... meu filho, Deus falou que, né? Mas, No mundo terás aflições. Mas eu acredito que seja o aprendizado. Porque não é o que você aprende, mas é a velocidade com que você aprende. Por exemplo, hoje a gente está em 2026. Né? Todo mundo queria ter comprado Bitcoin em 2010, mas ninguém comprou, porque ninguém sabia. Quem sabia e comprou, hoje está rico. Verdade. Né? Então, saber que Bitcoin valorizou hoje não te garante, não vai fazer você necessariamente ficar rico. Mas saber e aplicar na época certa, isso faz toda a diferença. Então, eu acredito que o que muda, o que difere a Vanessa de 18 anos para a Vanessa de hoje, X anos, né? Não vou revelar, né? Mas é o aprendizado. Eu acredito que é o que foi aprendido e aplicado, praticado. Acredito que essa é a maior diferença. Show de bola. Porque a essência você preserva, mas a conduta você melhorou ela assim, em diversas áreas, em todas as áreas. Sim, acredito que sim mesmo. Tanto é que se fosse a Vanessa de 18 anos, ela não estaria aqui falando no podcast, jamais. Se fosse o Albino de 18 anos... super tímida. Também não. Bom, bom, é isso então. Esse aqui é o primeiro Ersi Code. Então, muito obrigado, Vanessa Erskine, por ter vindo, ter participado aqui desse primeiro programa, primeiro de muitos, que semanalmente estará no ar aqui. E só relembrando que princípios revelam códigos, não somente crenças. Então, Deus abençoe você grandemente. Tudo que você faça, você seja próspero. Um forte abraço e nos vemos no próximo Ersi Code. Tchau!